Bom, gente, hoje a gente vai estudar cone e esfera, ok? Primeiro a gente vai ver agora o cone. Bom, aqui, né, o livro de novo, né? Vamos fazer uma leitura aqui do capítulo. No livro aqui ele coloca, né, alguns exemplos de cones aí que a gente vê no dia a dia. O principal exemplo que a gente tem é da casquinha de sorvete, né? Aqui ele coloca um sushi, acho. E aí ele vai falar um pouco das características, né, do cone, que são as seguintes, né? A base, a gente tem o quê? Uma superfície circular, né? Então, a base vai ser um círculo, a base do cone. Um ponto V que chamaremos de vértice, né? Que esse pontinho aqui é o vértice do cone. Superfície lateral constituída por todos os segmentos de reta que tem uma extremidade na circunferência do círculo e a outra no ponto V. E aí ele fala, essa figura tem a forma de um sólido chamado cone. Então, definição aí, não é exatamente uma definição, é mais as características aí do cone. Aqui ele fala também um pouquinho a mesma coisa, tá? Mas vamos aqui ver de novo nos elementos da classificação. Então, como eu já tinha falado, né? O ponto V é o vértice do cone. Então, aqui ele coloca o pontinho V, tá lá, é o vértice. O círculo de centro O e raio de medida R é a base do cone. Então, né, gente, aqui a gente tem o círculo, né, que é a nossa base. O centro aqui, né, que é o pontinho O. E o raio, que é o que vai desse pontinho O até uma extremidade desse círculo, né? O raio da base. E a gente coloca essa letrinha R. Cada segmento com uma extremidade em V, ou seja, no vértice, e a outra num ponto da circunferência da base, é uma geratriz do cone. Então, gente, geratriz é esse segmento aqui, né, do V até ali, na circunferência da base. Mas aí, gente, vocês pensem no cone, né? Então, é tipo todo o segmento que vai ali do V até a circunferência, né? Isso é uma geratriz. Ali vai ficar um pouco melhor daqui a pouco para ver. E a distância do vértice ao plano da base é a altura do cone, né? Então, aqui que vai do V aqui até a base é a altura. Então, esses são os elementos, tá? Aí, quanto à inclinação, né, gente, dessa reta que ele fala que VO, que vai do vértice até o centro O aqui. Então, o meu cone ele pode ser oblíquo, nesse caso, ele está inclinado, né? Essa reta está inclinada. Ou ele pode ser um cone reto, nesse caso, né? A reta ela está perpendicular aqui à base, tá? A gente sempre vai estar estudando o cone reto, né? Porque o caso oblíquo já é um pouquinho mais complicado. Bom, gente, voltando aqui falar um pouquinho dessa geratriz, não é? O que acontece? Da mesma forma que eu tinha mostrado para vocês lá no cilindro, a gente fala que o cone é também chamado de cone de revolução, né? Por quê? Bom, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, que já está desenhado aí, enfim. Deixa eu apagar aqui. Se eu pego esse triângulo aí que está desenhado e eu giro esse triângulo ao redor de um eixo, então o que eu vou obter é justamente o cone, né? Que é o que está aqui. Se eu giro, enfim. E aí a geratriz, gente, seria esse segmento aqui, né? Ó. Tá ok? Então, isso, né? Agora dá para ficar um pouco melhor o que é essa geratriz. É justamente esse segmento aqui, né? Do triângulo. E aí, girando, girando, eu vou ter o cone. E aí, né? Observa só. Esse segmento aqui, né? Lá no cone, vai ser justamente o raio. Tá ok? É justamente esse segmento aqui. E aí, esse segmento aqui, né? Vai ser justamente a altura, né? Que a gente tinha. Aqui tá ficando um pouco ruim, né? Mas enfim, era justamente aqui a altura que a gente tinha. Então, a gente pode associar a esse triângulo o quê? O teorema de Pitágoras, né? Eu vou ter um triângulo retângulo, onde aqui essa altura ao quadrado mais esse raio aqui ao quadrado vai ser igual a geratriz ao quadrado, que é justamente aqui o que ele escreve. Raio ao quadrado mais altura ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Então, no cone, essa relação aqui vale, tá? Eu vou depois fazer um exercício e aí vai ficar mais fácil identificar. Mas enfim, gente, o cone, assim como lá no cilindro, o cone é também um sólido de revolução, porque eu consigo fazer, né, girar esse triângulo aí ao redor de um eixo, e aí eu formo o cone. Bom, o que vai ser importante então para a gente saber, além disso ali que a gente viu,
são as fórmulas, né, de áreas e volumes. Bom, a área da base a gente já sabe, a base vai ser um círculo, então a área da base é πr ao quadrado, né? A área lateral, gente, é que vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque no cone, se eu, tá vendo, aqui ele tá mostrando como se a pessoa estivesse cortando o cone e abrindo ele, né? Então, a superfície lateral vai ser justamente a superfície ali, e aí, quando você abre, você tem esse desenho aqui. Para a gente calcular a superfície lateral, ou seja, a área desse desenho aqui, a gente faz uma regrinha de 3 basicamente. É isso que ele faz aqui. Né? Nessa parte aqui ele está fazendo uma regra de 3, associando essa área aqui como se fosse associada a uma área de um círculo maior aqui. Então ele faz essa regra de 3 e aí no final a gente tem essa fórmula aqui para a área lateral. Vai ser π vezes o raio vezes a geratriz. E essa fórmula vem justamente de uma proporção que ele faz. Ele faz a proporção seguinte, o comprimento de uma circunferência toda, porque o comprimento de uma circunferência toda é 2π vezes o raio. Mas aí, nesse caso aqui, se a gente considera uma circunferência toda aqui, o raio é justamente a geratriz. Então, por isso que ficou 2π vezes a geratriz. Isso está para a área, que é o quê? πr ao quadrado, mas aí no caso é π vezes g ao quadrado, o raio é a geratriz, assim como o comprimento do arco de raio qualquer, 2πr, vai estar para a área lateral, tá? Então, ele faz essa proporção aí e chega nessa fórmula, tá? Mas o importante é mais a nossa formulazinha. Mas não é difícil ver de onde que chegou. É isso que eu estava querendo falar para vocês. A área total. A área total, então, vai ser o quê? A área lateral mais a área da base. E a gente sabe o quê? Que a área lateral é o que a gente acabou de ver, né? π vezes r vezes g. E a área da base é πr ao quadrado. Então, você pode somar as duas e aí você vai obter essa área total aqui. π vezes o r vezes geratriz mais o raio. Ok? E volume do cone. Aí, gente, ele faz toda uma explicação de como a gente obtém o volume do cone e tudo mais. Vou pular e vou direto aqui. O volume do cone é π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3, tá? Então, seria o quê? A área da base vezes a altura dividido por 3. Bom, então vamos agora fazer esse exemplo aqui do cone, tá? De uma casquinha de sorvete. Tá com uns valores um pouco diferentes, mas vai ajudar vocês aí a fazer a atividade. Uma casquinha de sorvete tem a forma de um cone reto de 6 centímetros de altura e 3 centímetros de raio da base, ou seja, isso aqui mede 3 centímetros. Determine área lateral, área total e o volume dessa casquinha. Então, gente, basicamente a aplicação da fórmula. Então, gente, a forma da área lateral, né? Vamos voltar lá, ó. A área lateral, a gente já tinha visto que vai ser essa aqui. π vezes o raio vezes a geratriz. Então, a gente precisa calcular primeiro a geratriz que a gente não tem. Bom, o que você vai fazer, gente? O triângulo retângulo, ó, você tem que imaginar esse aqui, ó. Correto? Esse aqui, que está o ângulo de 90 graus. Aqui é quem, gente? Aqui é justamente a altura que a gente tem e a geratriz aqui que a gente vai descobrir. Então, a gente tem o quê? Que o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado vai ser a geratriz ao quadrado. O raio é 3, então 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado é a geratriz ao quadrado. Vou só trocar aqui assim. 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36. Então, a geratriz ao quadrado, 9 mais 36 vai dar 45, tá? Então, a geratriz é a raiz de 45. 45 a gente sabe não tem raiz exata, mas vamos fazer uma fatoraçãozinha para melhorar. Dividindo aqui por 3, então, vai ficar 15. Dividindo por 3 de novo, fica 5. Por 5 fica 1. Então, 45 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5. Ou seja, a geratriz vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Então, esse 3 ao quadrado, como a raiz é quadrada, pode ir para fora, né? Então, fica 3. Raiz de 5 continua lá, porque a gente não tem raiz de 5 e não tem como simplificar. Então, a geratriz é 3 raiz de 5 centímetros.
Agora sim, a gente consegue calcular a área lateral, né? Então, a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, a área lateral vai ser π, o raio é 3, a geratriz a gente viu que é 3 raiz de 5. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 3, 9, então 9π raiz de 5. Como aqui eu não falei para substituir o π por nada, você pode deixar o π assim. Agora, gente, a área total, né? Bom, a área total é a área lateral mais a área da base, né? Então, a área total, a área lateral, a gente sabe que a gente acabou de calcular, é 9π raiz de 5. A área da base é o quê? É o π vezes o raio ao quadrado. Então, a área total é 9π raiz de 5 mais π vezes 3 ao quadrado. 9, então aqui repete. Aqui fica 9π. Então, você está vendo que tem um 9π aqui e um 9π aqui. Eu vou colocar eles em evidência. Então, fica 9π, abre um parêntese, raiz de 5 mais 1. De onde que vem esse 1? É por quê? Porque quando eu fizer aqui o chuveirinho de novo, ó, 9π vezes raiz de 5 é essa primeira parte aqui. Depois, 9π vezes 1 vai ser essa segunda parte aqui. Ok? Então, é só colocar em evidência aí o que eu estou fazendo. Então, essa é a área total, que eu esqueci, né? Centímetros quadrados e aqui centímetros quadrados. Bom, e o volume, então, é π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Então, o volume vai ser π vezes 3 ao quadrado vezes 6 dividido por 3. Então, o volume vai ser π vezes 9 vezes 6 dividido por 3. Então, o volume vai ser π vezes 54 dividido por 3. Então, o volume vai ser 18π centímetros cúbicos, né? Lembrar da unidade. Então, tá aí. Calculamos a área lateral, a área total e o volume de um cone. É basicamente isso a atividade da semana, tá? Tem, enfim, uma contextualização em alguns exercícios, mas usando essas formas tranquilo de fazer. Bom, gente, aí o que acontece? O livro depois ele fala de tronco de cone, tá? Tronco de cone, a gente pegar um cone, da mesma forma que a gente fez para a pirâmide, a gente tira ali uma parte dele, né? Só que aí é um pouquinho mais complicado, tá vendo aqui, ó? Que é o tronco de cone, né? Então a gente tinha um cone original e a gente vai lá, passa um plano ali e a gente divide em dois. Mas é um pouquinho mais complicado, então eu não vou. Essa parte aqui a gente não vai ver, tá? Mas quem quiser aí, dá uma olhada, tá? Tem as fórmulas e tem como uma aplicação lá, né? Nos exemplos, mas eu não vou passar aqui. Esfera, então, pra gente finalizar. Aqui, esfera, enfim, a gente já sabe, né? Do dia a dia o que é uma esfera. E aqui ele tem a definição, né? Consideremos um ponto O e um segmento de medida R. Denomina-se esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço cuja distância ao ponto O é menor ou igual a R. Então, né, pensa na esfera, pensa num pontinho lá no meio, pensa em qualquer segmento que vai desse ponto até a extremidade, em todas as direções. Então, esfera é isso, tá? Isso aqui é a definição matemática, assim a gente pode dizer. Aí, gente, ele vai falar aqui mais coisas, né? Observações. A superfície esférica de centro O e raio R é a superfície gerada pela rotação de uma semicircunferência em torno de um eixo que contém o seu diâmetro. Então, da mesma forma que a gente fez para o cilindro e para o cone, para a esfera também, tá? Se eu pego aqui a semicircunferência aqui, ó, que ele falou, e eu giro ela em torno desse eixo aí, eu vou ter justamente a esfera, né? A superfície esférica. E aí a esfera de centro O e raio R é o sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o diâmetro, né? Justamente isso aí que a gente falou. Então a gente tem a esfera, tá? Então também é um sólido de revolução. Aí aqui ele vai falar de outras coisas, gente, que não decidi não passar aqui, tá? Mas também dá uma lida se quiserem, se puderem, porque é bem interessante, tá? E aqui ele fala dos elementos de uma esfera também,
também dá uma lida melhor lá, mas basicamente o que a gente vai ter é o seguinte, é bem parecido com o que a gente já vê em geografia, né? Acho que vocês já devem ter visto, quando a gente estuda o globo terrestre, né? A gente tem, a gente pode falar que os polos P1 e P2 correspondem aos pontos de interseção da superfície esférica com o eixo E. O eixo E que ele fala é esse eixo aqui, que passa aqui no centro, tá? Então, P1 e P2 são os polos. E o equador é a circunferência do círculo obtido ao se intersectar a esfera com um plano perpendicular ao eixo E. É isso aqui, gente. Esse círculo que fica ali no meio, né? As duas, aqui ele fala, né? O que é o hemisfério, né? Basicamente, a gente tem o quê? O equador aqui, né? Gente, equador círculo máximo, porque ele vai ser o círculo de maior comprimento, né? E aí, se a gente dividir ali, né, nesse equador, cada uma das partes que fica é o que a gente chama de hemisférios ou semicircunferência, né? Ou semi-esfera, perdão, semi-esfera. Então, a gente tem dois hemisférios ou duas semi-esferas. Tô com circunferência na cabeça, mas enfim. Então, a gente tem esses dois hemisférios aí. É bem parecido com o que a gente estuda em geografia realmente, tá? Paralelo e meridiano também ele fala aqui um pouquinho, tá? Depois vocês podem ler. O que importa pra gente mais vai ser determinar o volume da esfera, né? E a área da superfície. Bom, o volume é dado por essa fórmula aqui. 4 vezes π vezes r ao cubo, dividido por 3, tá? 4 vezes π vezes r ao cubo, dividido por 3. E aqui ele vai ter uma demonstração bem bonitinha de como que se chega, né? Nessa fórmula. Bem interessante. Vale dar uma lida com calma, se quem quiser. E aqui depois ele vai falar como que a gente determina também a área da superfície esférica, né? Sim, gente, são demonstrações que dá para vocês entenderem, mas eu não vou, né, ficar passando aqui. Mas quem gosta, eu acho que podia dar uma olhada, né? Bom, e aí a gente chega aqui na área da superfície, que é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado, tá? E em cima tem a explicação de como que chega. Então, essas duas são as fórmulas principais, volume e área. Vou fazer alguns exercícios, então, com base nessas duas fórmulas. Nessa, 4 vezes π vezes r ao quadrado. E nessa, 4 vezes π vezes r ao cubo dividido por 3. Bom, então, calcule a área da superfície e o volume de uma esfera de 10 centímetros de diâmetro. Então, se a esfera, né, tem 10 centímetros de diâmetro, obviamente o raio vai ser 5, né? Por quê? Porque o diâmetro é tudo, né? Então, o raio é a metade. Então, aqui é 5 centímetros. E o raio é tudo que a gente precisa para determinar todas as coisas a respeito da esfera aí. Então, bom, a área da superfície é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, a área vai ser 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. Então, a área é 4 vezes π vezes 25. Então, a área é 100 π centímetros quadrados, né? Não esquecer a unidade. E aí, o volume é 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Então, o volume vai ser 4 vezes π vezes 5 ao cubo dividido por 3. O volume é, acho que eu já tinha feito aqui, acho que dá 500. Isso mesmo, 500 π dividido por 3 centímetros ao cubo. E aqui o 500 com 3 não dá pra gente simplificar, então deixa só assim, né? O π também, falando novamente, né? O π, não, como eu não falei para aproximar, então você deixa desse jeito. Quando tiver aproximação, você aproxima. Outro exemplo, a superfície de uma bolha de sabão de formato esférico tem 36 vezes π centímetros quadrados de área da superfície, né? Qual o volume de ar contido nessa bolha? Então, eu tenho aqui, nesse caso, a área da superfície como sendo 36 vezes π centímetros quadrados e eu quero o volume. Bom, a gente sabe que a área da superfície esférica é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. E a gente sabe que nesse caso aqui a área vai ser 36 vezes π 4, e aqui a gente repete, porque a gente não tem o raio, né? A gente quer descobrir primeiro o raio. Então, aqui eu vou só inverter. 4πr ao quadrado igual a 36π. Eu quero descobrir o r, né? Então, tudo que não é r eu vou passar para o outro lado. 36 vezes π dividido por 4π
Então, aqui, R ao quadrado vai ser 36π, esse π com esse π aqui, né, a gente pode cortar aí, né? Então, vai ficar 36 dividido por 4 apenas. Então, R ao quadrado vai ser 36 dividido por 4 é 9. O R vai ser a raiz quadrada de 9, ou seja, o R vai ser igual a 3 centímetros, ok? E agora, com R, a gente consegue calcular o volume. O volume é 4π R ao cubo sobre 3. Vai ser 4π vezes 3 ao cubo sobre 3. 4π, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 sobre 3. Esse 27 aqui com esse 3, né, a gente pode dividir, vai ficar 9. Então, fica 4π vezes 9. 4 vezes 9, 36. Então, fica 36π centímetros cúbicos. Então, esse aí é o volume de ar que está contido nessa bolha de sabão. Tranquilo, gente? Agora, para a gente finalizar, só um último exemplo aqui, que é o seguinte. O vaso abaixo possui 60 centímetros de diâmetro, né? Esse vaso aqui. Então, a gente sabe se é 60 centímetros de diâmetro, a gente já sabe que o raio aqui vai ser 30 centímetros. E será preenchido com terra, que está ocupando totalmente um recipiente na forma de um paralelepípedo de dimensões 157 por 75 por 24. Então, você pensa, tem um outro recipiente, que é um paralelepípedo, está cheio de terra, cobrindo totalmente esse paralelepípedo aí. Aí eu pergunto quantos vasos serão necessários. Para quê? Para a gente colocar toda a terra que está nesse paralelepípedo. Bom, então a gente, primeira coisa, vai calcular o volume de terra que tem nesse paralelepípedo. Então, como ele está dentro, né, desse recipiente, então o volume vai ser justamente o quê? O 157 vezes 75 vezes 24. A gente já sabe que o volume de um paralelepípedo é esse aqui. Então, o volume de terra vai ser isso aí, eu já tinha feito a conta, isso vai ficar 282.600 centímetros cúbicos. Então, esse aqui é o volume de terra. Vou colocar assim, terra. É o volume de terra que estava lá dentro do recipiente em forma de paralelepípedo. Aí, a gente vai colocar esse tanto de terra dentro desse vaso, que é uma semi-esfera. Tá? Então, vamos primeiro calcular o volume dessa semi-esfera. Então, a gente sabe que o volume de uma esfera, tá assim, volume do vaso, né? A gente sabe que o volume de uma esfera é 4πr ao cubo dividido por 3. Mas aqui no caso, gente, o vaso é uma semisfera, então é a metade da esfera. Então, o volume também vai ser a metade do volume de uma esfera. Então, aqui a gente vai ter que fazer o quê? Dividir também por 2, tá? Então, a gente vai ter que pegar esse volume aí e dividir por 2. Então, é por isso que aparece esse 2 aqui embaixo. Então, o volume do vaso vai ser 4, aqui eu pedi para aproximar o π, né? Para 3,14. 4 vezes 3,14 vezes 30 ao cubo, dividido, 3 vezes 2 aqui, 6, tá? Então, você vai lá na calculadora, você faz essa continha aqui, vai ficar... Eu já tinha feito aqui. 56.520 centímetros cúbicos. Ou seja, um vaso desse aqui cabe 56.520 centímetros cúbicos de terra. Mas eu tenho tudo isso aqui de terra para encher. Então, é só eu pegar esse 282.600 e dividir por 56.520, né? Então, o número de vasos necessários vai ser 282.000 dividido por 600, dividido por 56.520. Já tinha feito essa conta aqui. Isso aqui vai ficar 5. Então, são necessários 5 vasos, né, pra gente colocar esse tanto de terra que a gente tinha lá no início. Ok? Bom, gente, vou ficar por aqui, tá? Tentei trazer as coisas principais, que são realmente as fórmulas de área e volume, que é o que mais cai aí, né? O que também tem mais aplicabilidade no dia a dia também. Espero que vocês tenham gostado. E as partes que eu fui pulando, quem quiser dar uma olhada no livro e sentir mais curiosidade pode me perguntar também.
E eu coloquei, pra atividade dessa semana, são só uns 6 exercícios, se eu não me engano, são 6. Se você tá dando conta de fazer, gente, pega o restante pra fazer, tá? Não espera eu ficar passando exercício, não. Pega aí pra fazer por vocês mesmos, tá? E vou ficar então por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado mais claro aí como é que faz as questões da atividade. Então, até mais.